O milionário, à beira da morte, salva sua vida após palavras de um mendigo negro surpreendente. O desabamento aconteceu num instante. Um estrondo ensurdecedor, poeira sufocante, pedaços de madeira e pedra caindo como tempestade. Otávio Almeida, o homem que tinha tudo, fortuna, poder, uma vida planejada até o último segundo, viu seu mundo virar pó na capela antiga que visitava naquela tarde cinzenta. Um pedaço gigantesco de teto despencou bem sobre ele. Foi um momento cego, um grito preso na garganta, a dor de ossos esmagados e um eco de vida prestes a apagar. Quando o silêncio assustador tomou conta, no meio do caos, surgiu Mateus. Um garoto magro, com olhos grandes demais para um corpo tão miúdo, a camisa esfarrapada e um sorriso que carregava um segredo. Ele não estava ali como um simples transeunte. Parecia um anjo. Suas mãos sujas estenderam um relógio antigo, enferrujado, como se fosse o único tesouro comum entre eles. Antes que Otávio pudesse falar, Mateus sussurrou, com voz firme, quase quebrada: "O tempo ainda não acabou para você." Esse presente estranho pulsava nos dedos de Otávio, algo mais forte que o simples ouro ou diamantes que ele tanto acumulou em bancos frios. O relógio tinha ponteiros que giravam para trás, como desafiando a própria lógica. O coração de Otávio disparou, misto de medo e esperança, enquanto sentia a vida escorrer por entre as mãos machucadas. Ele foi encontrado quase desacordado, soterrado parcialmente, olhos fixos naquele menino que desapareceu na fumaça sem deixar mais que uma sombra. Na ambulância, a dor apertava o peito, as respirações cortadas e rápidas. Médicos ao redor, vozes apressadas, dezenas de perguntas sem resposta ecoando dentro dele. No hospital, o mundo parecia girar lento demais. O relógio estava ali, ao alcance da mão, e Otávio não conseguia parar de olhar para ele. O que queria dizer? Por que aquele menino? Por que aquele relógio? Curiosidade virou obsessão. Gratidão virou missão. Foi então, entre dores e feridas ainda abertas, que ele escutou histórias. Histórias de uma cidade invisível, onde crianças como Mateus dormiam às margens, escondidas do olhar do mundo. Esquecidas. Aquele momento mudou tudo. Otávio, que jamais acreditou na sorte, na magia ou no destino, sentiu que sua missão começava ali, naquele hospital frio e solitário. Encontrar Mateus significava mais do que gratidão. Era a chance de salvar não apenas a si mesmo, mas outras vidas esquecidas. Ao sair dali, com passos ainda trêmulos, ele sabia que não podia voltar atrás. O desabamento, o relógio, o menino. Peças de um quebra-cabeça que tirara sua existência do eixo, mas que também lhe mostraram um caminho novo. Será que Otávio encontraria Mateus? E que segredos escondia o relógio que parecia desafiar o tempo? No silêncio da noite, o eco daquela frase misteriosa, "O tempo ainda não acabou para você", se repetia, como um aviso e uma promessa que ninguém sabia decifrar. E ali, naquele suspirar, entre o passado trágico e um futuro incerto, o jogo estava só começando. Hey, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo, para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você tá aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários.
De qual cidade você está assistindo? Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. O silêncio da noite envolvia Otávio como um manto pesado. Aquela frase do menino Mateus reverberava na sua mente. O tempo ainda não acabou para você. Ele precisava entender. Precisava conhecer o garoto. Ouviu uma batida na porta do quarto do hospital, o som quebrando sua concentração. Era a enfermeira, com um olhar preocupado. Senhor Almeida, temos uma situação de emergência. Otávio se virou, a mente ainda vagando entre as imagens do desabamento e do menino. Um fio de expectativa crescia dentro dele. Algo dentro de seu peito pulsava naquele momento. Uma mistura de ansiedade e esperança. A enfermeira hesitou, como se houvesse algo mais a dizer, mas logo se afastou, levando por um corredor iluminado e gélido. O cheiro do álcool e do remédio era forte, mas não conseguia se concentrar nos detalhes. Achava que estava prestes a descobrir o verdadeiro significado daquele relógio que ele tinha em mãos. Quando chegou à sala de emergência, o que viu fez seu coração parar. Mateus estava lá, mas não era o menino profundo, enigmático que ele lembrava. A pele pálida, os olhos com medo e a expiração irregular. Não parecia o pequeno anjo que havia lhe dado esperança. Era um garoto marcado por feridas e por um olhar que carregava tristeza demais para sua idade. E junto com ele, um homem, robusto e ameaçador, de pé ao lado da cama, com um semblante que deixava claro que nada de bom viria dele. Você não deveria estar aqui, o homem declarou, a voz como um trovão na sala silenciosa. Esse garoto não pertence a você. O choque percorreu o corpo de Otávio como um golpe. Aquelas palavras cortaram fundo, como uma lâmina afiada. Ele tinha certeza de que aquele menino era a chave para sua redenção. O que você quer dizer com isso? Perguntou, a voz tremendo. O homem olhou fixamente, como se estivesse analisando Otávio. Mateus tem um valor que você não entende, declarou. E se você continuar a se envolver com ele, pode perder tudo, tudo o que lhe resta. Otávio sentiu um nó na garganta. Que valor poderia ter uma criança abandonada nas ruas? Ele estava prestes a responder quando o olhar de Mateus encontrou o dele. Um olhar que carregava um misto de alarme e reconhecimento. Otávio, ele murmurou, a voz tão frágil. Não escute ele. O homem avançou, ameaçador, mas Mateus já tinha se levantado, apoiando-se em uma das laterais da cama. Isso não é o que você pensa. A fragilidade do movimento parecia desmentir a força das palavras. O clima na sala mudou instantaneamente. Otávio sentiu a urgência crescer. O olhar do menino parecia dizer muito mais do que podia ser expresso em palavras. Somente naquele instante, ele percebeu que a vida de Mateus estava entrelaçada com a sua forma que ele nunca havia imaginado. Como se aquele relógio tivesse mais a oferecer do que apenas uma segunda chance. Por favor, implorou Otávio. Vamos juntos. Eu posso ajudar. Você. Mas o homem se adiantou, seus olhos afiados como uma faca. Você não sabe o que está fazendo, milionário. Mateus não é uma peça em seu jogo. Ele é o coração de algo muito maior. As palavras daquele homem ecoaram, e a verdade começou a se desenrolar lentamente na mente de Otávio, como uma intrincada teia de segredos. O que Mateus realmente era? O que significava aquele relógio? Nesse momento, o inesperado aconteceu. As luzes começaram a piscar, e um alerta soou para um novo tipo de emergência. A sala inteira tremeu, e uma sombra se arrastou pela porta. E quando, olhando para Mateus, Otávio sentiu uma mudança no ar, um pressentimento assustador. Tudo estava prestes a mudar. O tempo não é apenas para você. A enfermeira gritou. Todos estão em perigo.
E com isso, o mundo de Otávio virou de cabeça para baixo. A verdadeira batalha estava só começando. O tempo não é apenas para você. A enfermeira gritou. Todos estão em perigo. As luzes piscavam, a sala inteira tremia. E um pressentimento terrível tomou conta de Otávio. Tudo ao seu redor parecia se contorcer, como se o próprio espaço estivesse prestes a desabar. Ele olhou para Mateus, os olhos do garoto refletindo uma animação mista com um pálido terror. O homem, que antes parecia uma ameaça, agora estava igualmente sob o manto da incerteza. Mateus! Gritou Otávio, sua voz cortando o caos. Mas como se em resposta à chamada, o garoto desabou de volta na cama. A palidez de seu rosto se acentuou, e uma gota de sangue escorreu de seu nariz. O homem foi até ele. Seus movimentos eram rápidos e firmes, mas houve um tempo que pareceu se arrastar. Não, Otávio gritou, avançando. O homem virou-se, mas não era ele que estava preocupado. Em vez disso, as luzes finalmente se apagaram, mergulhando tudo em uma escuridão pesada. Apenas o som de máquinas emitindo bip contínuo preenchiam o ambiente. Então, um estrondo ecoou. A porta se abriu com força, e a enfermeira foi projetada para o lado como uma boneca de pano. A figura sombria entrou, a silhueta parecendo se dissolver na escuridão, enquanto o riso, gélido e cruel, ecoava pelo espaço. Então, o grande Otávio Almeida ainda está atrás de respostas? A voz era profunda, quase como se viesse de outro mundo. O homem se encolheu ao lado de Mateus, um olhar de puro desespero cruzando seu rosto. Antes que Otávio possa entender, o desconhecido estendeu a mão e, num movimento rápido, fez algo que ninguém poderia prever. Agora é hora de revelar a verdade, disse o homem. E com isso, ele puxou uma espécie de colar que reluzia com um brilho sobrenatural. No instante que o colar tocou o peito de Mateus, uma luz ofuscante envolveu o garoto, e então um grito envolvente se espalhou pela sala, fazendo com que todos parassem. As máquinas começaram a falhar, os bips tornando-se frenéticos. O corpo de Mateus começou a mudar, como se algo estivesse lutando para sair dele. Otávio ficou paralisado, impossível de desviar o olhar. Ele sentiu um nó na garganta e o coração batendo descompassadamente. O menino que havia lhe dado esperança tornou-se outra coisa, uma luz purificadora, uma energia que parecia emanar não só dele, mas de toda a sala. Mateus sussurrou. Uma mistura de temor e espanto. A resposta veio não só com uma transformação física, mas com algo mais profundo. Otávio viu memórias, flashes de vidas, momentos que não lhe pertenciam, mas que agora pareciam ligados àquele garoto. Ele não é quem você pensa, o homem declarou, os olhos brilhando com conhecimento secreto. Mateus é mais do que um mero menino de rua. Ele é a chave para um poder ancestral. Uma batalha que você nunca soube que estava lutando. O espanto subiu como uma onda. A verdadeira identidade de Mateus, poder ancestral. Otávio olhou para o menino, agora em um novo estado de ser, lutando entre o que era e o que se tornaria. Sua mente girava, tudo o que acreditava, tudo o que desejava, tudo se tornando poeira. E antes que pudesse processar tudo, a luz ao redor de Mateus explodiu, criando uma onda que o espalhou pela sala. Otávio foi jogado para trás, enquanto vitrais das janelas estouravam em 1000 pedaços, cada fragmento brilhando como estrelas. Agora você escolhe, Otávio, gritou o homem, seu tom intenso. Proteja Mateus ou deixe ir. A batalha começou, e as linhas serão traçadas entre você e todos que não o compreendem. No ar,
Havia um eco de risadas e gritos, e Otávio ficou paralisado, olhando para o garoto. O que fazer? O que significava isso tudo? A linha entre seu passado e o futuro se tornava tênue, e ao mesmo tempo pesado. Ele respirou profundo, enquanto a escuridão do corredor se aproximava. As respostas estavam mais perto do que nunca, e ele estava prestes a escolher o lado em que lutaria. A luz explodiu em um brilho ofuscante, fazendo Otávio fechar os olhos por instinto. Quando conseguiu abri-los novamente, a sala estava em um estado de caos absoluto. O homem ameaçador estava no chão, com as mãos na cabeça, enquanto a luz emanava de Mateus como se o próprio tempo estivesse se contorcendo em sua volta. Os aparelhos começaram a bicar freneticamente, e respiradores estavam falhando. O que estava acontecendo? Mateus, chamou, a voz tremendo. O garoto parecia estar em um transe, seu corpo iluminado em intensos tons de azul e dourado, enquanto sua expressão era uma mistura de dor e concentração. Os olhos de Mateus estavam fechados, e seus lábios murmuravam palavras que pareciam ecoar na sala. Otávio, Otávio, ele murmurou. A voz vinha como um sussurro distorcido, quase inaudível, mas ainda poderosa. A silhueta estranha na sala riu. Um som profundo e sobrenatural que parecia ressoar pelas paredes. Você não entende, não é? Este menino não é só uma criança perdida. Ele é a chave para muito mais do que você acha. A tensão era palpável. Otávio olhou fixamente para Mateus, tentando compreender o significado daquela revelação. Mas então, em meio ao caos, a luz, os gritos, o sofrimento, tudo começou a se desfazer. O que parecia uma transformação mágica virou um pesadelo. Com um grito ensurdecedor, a energia ao redor de Mateus explodiu, formando uma esfera de luz que rapidamente se distendeu, como uma onda confortável e tóxica, arrastando tudo à sua volta. E então, em um movimento abrupto, Mateus se lançou para frente, a luz o envolvendo por completo. O impacto foi intenso. Otávio foi jogado contra a parede e o silêncio dominou a sala, como se o mundo tivesse parado por um segundo. Ele olhou em volta. Tudo estava calmo demais e um arrepio percorreu sua espinha. Quando finalmente conseguiu se levantar, hesitante, viu com horror que Mateus não estava mais lá. No lugar do garoto, havia uma figura estranha, não humano, mas também não uma criatura. Era uma luz viva, imersa em tons de azul escuro e dourado, serpenteando e pulsando como se estivesse viva. Não, isso não é possível, o homem exclamou, seu rosto uma máscara de terror. As palavras quase impossíveis de acreditar. O que você fez, garoto? Não era para isso acontecer. Otávio observou, paralisado, enquanto a criação de luz parecia expandir-se, formando uma aura sólida. E então, a verdade emergiu de forma dramática. O que Mateus realmente era uma encarnação de um antigo poder, algum tipo de guardião ancestral. Um ser que havia sido procurado por aqueles que buscavam dominar, aqueles que queriam usar essa força para seus próprios fins. As memórias começaram a fluir, imagens de uma antiga batalha entre luz e escuridão, guerreiros e demônios na mesma sala onde tudo começou. Mateus era parte disso? E o colar que o homem tinha seria a chave para tudo? Desesperadamente, Otávio buscou compreender. O menino, ele era humano, certo? A pergunta escapuliu dos lábios. Uma esperança distante. E então, antes que o homem pudesse responder, uma nova onda de luz emanou da figura. Ela começou a se congregar, transformando-se em uma forma familiar.
Era Mateus, mas com uma aura totalmente diferente. Seus olhos agora brilhavam como estrelas. E por um breve instante, Otávio sentiu uma ligação intensa, como se todos os segredos da vida estivessem oxigenando seu ser. Mateus olhou para Otávio, mas não era mais apenas um garoto. Era algo maior, algo que ele não poderia compreender sozinho. Então a voz de Mateus ressoou com uma sabedoria que parecia antiga. Você precisa escolher, Otávio. Este poder não é só meu. Ele pode te salvar, mas pode também te destruir. O mundo girou em torno de Otávio, enquanto a revelação cortava sua mente. A linha entre o bem e o mal, o que era proteção ou destruição, estava se desvanecendo. O homem, que antes parecia uma ameaça, estava agora em busca da mesma verdade que ele, mas por razões completamente diferentes. A figura de Mateus desapareceu em um brilho suave, deixando Otávio atordoado, sem saber o que fazer e, acima de tudo, como se equilibrar no fio tênue entre o heroísmo e a traição. O que era a realidade, agora, era uma dúvida crescente. A verdadeira batalha estava apenas começando, e ele estava no centro dela, envolto em um mistério monumental que ainda estava por vir. A luz explodiu em um brilho ofuscante, fazendo Otávio fechar os olhos por instinto. Quando conseguiu abri-los novamente, a sala estava em um estado de caos absoluto. O homem ameaçador estava no chão, com as mãos na cabeça, enquanto a luz emanava de Mateus como se o próprio tempo estivesse se contorcendo em sua volta. Os aparelhos começaram a bicar freneticamente e respiradores estavam falhando. O que estava acontecendo? Mateus! Otávio chamou, a voz tremendo. O garoto parecia estar em um transe, seu corpo iluminado em intensos tons de azul. É dourado, enquanto sua expressão era uma mistura de dor e concentração. Os olhos de Mateus estavam fechados, e seus lábios murmuravam palavras que pareciam ecoar na sala. Otávio, Otávio, ele murmurou. A voz vinha como um sussurro distorcido, quase inaudível, mas ainda poderosa. A silhueta estranha na sala riu, um som profundo e sobrenatural que parecia ressoar pelas paredes. Você não entende, não é? Este menino não é só uma criança perdida. Ele é a chave para muito mais do que você acha. A tensão era palpável. Otávio olhou fixamente para Mateus, tentando compreender o significado daquela revelação. Mas então, em meio ao caos, a luz, os gritos, o sofrimento, tudo começou a se desfazer. O que parecia uma transformação mágica virou um pesadelo. Com um grito ensurdecedor, a energia ao redor de Mateus explodiu, formando uma esfera de luz que rapidamente se distendeu, como uma onda confortável e tóxica, arrastando tudo à sua volta. E então, em um movimento abrupto, Mateus se lançou para frente, a luz o envolvendo por completo. O impacto foi intenso. Otávio foi jogado contra a parede, e o silêncio dominou a sala, como se o mundo tivesse parado por um segundo. Ele olhou em volta. Tudo estava calmo demais, e um arrepio percorreu sua espinha. Quando finalmente conseguiu se levantar, hesitante, viu com horror que Mateus não estava mais lá. No lugar do garoto havia uma figura estranha. Não humano, mas também não uma criatura. Era uma luz viva, imersa em tons de azul escuro e dourado, serpenteando e pulsando como se estivesse viva. Não, isso não é possível, o homem exclamou, seu rosto uma máscara de terror. As palavras quase impossíveis de acreditar. O que você fez, garoto? Não era para isso acontecer.
Otávio observou, paralisado, enquanto a criação de luz parecia expandir-se, formando uma aura sólida. E então, a verdade emergiu de forma dramática. O que Mateus realmente era uma encarnação de um antigo poder, algum tipo de guardião ancestral, um ser que havia sido procurado por aqueles que buscavam dominar, aqueles que queriam usar essa força para seus próprios fins. As memórias começaram a fluir. Imagens de uma antiga batalha entre luz e escuridão, guerreiros e demônios na mesma sala onde tudo começou. Mateus era parte disso? E o colar que o homem tinha seria a chave para tudo? Desesperadamente, Otávio buscou compreender. O menino, ele era humano, certo? A pergunta escapuliu dos lábios. Uma esperança distante. E então, antes que o homem pudesse responder, uma nova onda de luz emanou da figura. Ela começou a se congregar, transformando-se em uma forma familiar. Era Mateus, mas com uma aura totalmente diferente. Seus olhos agora brilhavam como estrelas, e por um breve instante Otávio sentiu uma ligação intensa, como se todos os segredos da vida estivessem oxigenando seu ser. Mateus olhou para Otávio, mas não era mais apenas um garoto. Era algo maior, algo que ele não poderia compreender sozinho. Então, a voz de Mateus ressoou com uma sabedoria que parecia antiga. Você precisa escolher, Otávio. Este poder não é só meu. Ele pode te salvar, mas pode também te destruir. O mundo girou em torno de Otávio, enquanto a revelação cortava sua mente. A linha entre o bem e o mal, o que era proteção ou destruição, estava se desvanecendo. O homem, que antes parecia uma ameaça, estava agora em busca da mesma verdade que ele, mas por razões completamente diferentes. A figura de Mateus desapareceu em um brilho suave, deixando Otávio atordoado, sem saber o que fazer e, acima de tudo, como se equilibrar no fio tênue entre o heroísmo e a traição. O que era realidade agora era uma dúvida crescente. A verdade veio, cortando como uma faca afiada. O suposto guardião de Mateus não era quem ele parecia ser. Otávio percebeu que havia uma tirania velada. O homem não era um inimigo, mas sim o guardião do poder ancestral que Mateus tinha em si. Você é um ancestral também, o homem disse. A revelação pesada pairando no ar. Mateus não é apenas uma criança. Ele é de genealogia. É você quem o trouxe de volta. As palavras cortaram Otávio ao meio. Ele não sabia que essa era sua verdadeira linhagem. O que mais ele não sabia sobre si mesmo? A sala começou a tremer novamente, como se os próprios fundamentos da realidade estivessem se dissolvendo. Nesse momento, tudo se apagou, e Otávio sentiu como se estivesse sendo puxado para um abismo, um lugar onde a linha entre o tempo e o espaço se desfazia em sombras e luz. E com um último pensamento, ele se viu diante de uma escolha irreversível: continuar a luta por Mateus, ou descobrir o que realmente significava ser quem ele era. E quantos estavam dispostos a se opor a essa verdade? A batalha começou, mas a própria natureza da guerra estava prestes a ser revelada. O mundo de Otávio girou em torno dele, e ele ainda lutava para entender a verdade que havia sido revelada. Seu coração batia rápido, pulsando de adrenalina e medo. A figura envolta em luz de Mateus parecia brilhar com uma intensidade que desafiava a própria razão. O ambiente não era mais só um hospital, mas sim um campo de batalha cósmica, onde as leis do tempo e do espaço se desfaziam. Mateus, ele gritou, mas não recebeu resposta. Assim que a luz se dissipou, uma onda de escuridão tomou conta da sala novamente. O homem à sua frente começou a se levantar, e havia uma determinação maligna em seu olhar. Você não deveria ter feito isso, Otávio, ele disse,
seu tom severo ecoando, como se estivesse carregado de antigos segredos. A revelação desse poder vem com consequências. O coração de Otávio parou. O que ele havia provocado? As palavras do homem cortaram fundo. O poder de Mateus. Você não tem ideia do que isso significa. Ele não é apenas um guardião. Ele é um catalisador. A última palavra pairou no ar como uma bomba prestes a detonar. Um catalisador? Otávio perguntou, confuso. O que isso significava? Então, como um relâmpago atravessando a escuridão, uma visão apareceu para ele. Imagens de guerras, sacrifícios e um grupo de figuras sombrias, sussurrando por trás das sombras. Vocês estão atrás dele, Otávio exclamou, a conexão formando-se em sua mente. Um quebra-cabeça quase completo. Sim, o homem confirmou. A voz dele agora melíflua, quase sedutora. Você não entende que ele carrega em si muitos segredos? Ele não só traz poder, mas também é um portal. Uma ponte entre mundos. Uma única escolha pode mudar o destino do universo ou destruí-lo. Antes que Otávio pudesse articular a emergência da situação, uma explosão de luz azul irrompeu através da porta do quarto. Um grupo de sombras escuras e ameaçadoras entrou, cada uma delas esculpida em um formato horrendo, com olhos que brilhavam como brasa. Eram criaturas da escuridão, e cada uma parecia carregada de uma intenção maligna. O coleta! Elas gritaram, suas vozes ecoando como uma sinfonia assustadora. Otávio sentiu um arrepio percorrer sua espinha. O que é? O que são eles? O homem olhou para as criaturas com pavor. Não é só uma batalha física, é uma guerra espiritual. Eles querem Mateus. Uma onda de calor tomou conta de Otávio. Não, eu não vou deixar que isso aconteça. Ele sabia que precisava proteger Mateus. Mas como? O menino não estava mais ali. Mas a energia dele ainda pairava no ar. Ele é a chave. Nesse momento, Mateus surgiu novamente, não como uma figura de luz, mas como uma projeção de si mesmo, mais vívida e intensa, cercada por uma aura resplandecente. Ele olhou para Otávio, com aquela expressão familiar e uma determinação que fez o coração de Otávio acelerar. Otávio, escute. Quando você pensa que nós estamos juntos, isso cria uma ampliação do poder. Você deve se unir a mim, agora. As sombras avançaram e Otávio sentiu o chão tremer sob seus pés. Ele sabia que precisava decidir rápido, mas a urgência da situação deixou sua mente em branco. Lutar ou se unir, proteger ou sacrificar. Mas foi então que tudo mudou de forma dramática. As criaturas do além começaram a se contorcer, e em um jato de luz, uma fonte de energia começou a se transferir do corpo de Mateus para Otávio. Não, 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 o homem gritou. Isso não vai acabar bem. Você não sabe o que está fazendo. Mas tudo estava fora de controle. Uma explosão irrompeu e Otávio sentiu sua essência ser puxada, como se um cordão invisível estivesse o conectando a Mateus. Uma onda de conhecimento e dor invadiu sua mente. Ele viu o passado de Mateus e a verdadeira origem desse poder. A linha entre eles se estreitava. No instante seguinte, tudo escureceu. Quando a luz retornou, Otávio estava sozinho, sentindo que a conexão com Mateus havia mudado drástica e irreversivelmente. O mesmo poder que o coroava também trouxe um fardo imenso. E, de repente, o homem estava de pé e com um sorriso traiçoeiro. E vai ter que arcar com as consequências. O ar recebeu que a verdadeira guerra ainda estava começando, e ele estava mais dentro dela do que jamais havia imaginado. Com um nó na garganta, ele sentiu que tudo o que acreditava estar defendendo
desmoronava lentamente. O battle cry das sombras ressoou, e Otávio se perguntou o que ele realmente tinha se tornado. E a resposta ecoou na sua mente, como um eco distante. Este jogo maldito estava longe de terminar. O mundo de Otávio girou em torno dele, e ele ainda lutava para entender a verdade que havia sido revelada. Seu coração batia rápido, pulsando de adrenalina e medo. A figura envolta em luz de Mateus parecia brilhar, com uma intensidade que desafiava a própria razão. O ambiente não era mais só um hospital, mas sim um campo de batalha cósmica, onde as leis do tempo e do espaço se desfaziam. Mateus! Ele gritou, mas não recebeu resposta. Assim que a luz se dissipou, uma onda de escuridão tomou conta da sala novamente. O homem à sua frente começou a se levantar, e havia uma determinação maligna em seu olhar. Você não deveria ter feito isso, Otávio, ele disse, seu tom severo ecoando, como se estivesse carregado de antigos segredos. A revelação desse poder vem com consequências. O coração de Otávio parou. O que ele havia provocado? As palavras do homem cortaram fundo. O poder de Mateus, você não tem ideia do que isso significa. Ele não é apenas um guardião. Ele é um catalisador. A última palavra pairou do ar como uma bomba prestes a detonar. Um catalisador? Otávio perguntou, confuso. O que isso significava? Então, como um relâmpago atravessando a escuridão, uma visão apareceu para ele. Imagens de guerras, sacrifícios e um grupo de figuras sombrias, sussurrando por trás das sombras. Vocês estão atrás dele, Otávio exclamou, a conexão formando-se em sua mente, um quebra-cabeça quase completo. Sim, o homem confirmou, a voz dele agora melíflua, quase sedutora. Você não entende que ele carrega em si muitos segredos? Ele não só traz poder, mas também é um portal, uma ponte entre mundos. Uma única escolha pode mudar o destino do universo, ou destruí-lo. Antes que Otávio pudesse articular a emergência da situação, uma explosão de luz azul irrompeu pela porta do quarto. Um grupo de sombras, escuras e ameaçadoras, entrou. Cada uma delas esculpida em um formato horrendo, com olhos que brilhavam como brasa. Eram criaturas da escuridão e cada uma parecia carregada de uma intenção maligna. O coleta, elas gritaram, suas vozes ecoando como uma sinfonia assustadora. Otávio, si mesmo, mais vívida e intensa, cercada por uma aura resplandecente. Ele olhou para Otávio, com aquela expressão familiar e uma determinação que fez o coração de Otávio acelerar. Otávio, escute, quando você pensa que nós estamos juntos, isso cria uma ampliação do poder. Você deve se unir a mim. Agora. As sombras avançaram, e Otávio sentiu o chão tremer sob seus pés. Ele sabia que precisava decidir rápido, mas a urgência da situação deixou sua mente em branco. Lutar ou se unir? Proteger ou sacrificar? Mas foi então que tudo mudou de forma dramática. As criaturas do além começaram a se contorcer, e em um jato de luz, uma fonte de energia começou a se transferir do corpo de Mateus para Otávio. Não, não, não! O homem gritou. Isso não vai acabar bem. Você não sabe o que está fazendo? Mas tudo estava fora de controle. Uma explosão irrompeu e Otávio sentiu sua essência ser puxada, como se um cordão invisível estivesse o conectando a Mateus. Uma onda de conhecimento e dor invadiu sua mente. Ele viu o passado de Mateus e a verdadeira origem desse poder. A linha entre eles se estreitava.
No instante seguinte, tudo escureceu. Quando a luz retornou, Otávio estava sozinho, sentindo que a conexão com Mateus havia mudado drástica e irreversivelmente. O mesmo poder que o coroava também trouxe um fardo imenso, e de repente o homem estava de pé e com um sorriso traiçoeiro. Agora você fez sua escolha, e vai ter que arcar com as consequências. O ar estava pesado, e Otávio percebeu que a verdadeira guerra ainda estava começando. E ele estava mais dentro dela do que jamais havia imaginado. Mas então, algo profundo e inesperado aconteceu. O chão começou a tremer, e uma fissura se abriu entre eles, como se o próprio espaço estivesse se despedaçando. Das sombras, uma nova figura emergiu. Era uma mulher, sua presença flotando com um poder tão imenso que ofuscava tudo ao redor. O homem ao lado de Otávio gelou, seu rosto se contorcendo em medo. Você tomou a decisão errada, a mulher disse, sua voz carregando a gravidade das eras. Mateus não é a única chave. Ela olhou diretamente para o homem, sua expressão revelando um conhecimento profundo. Você achou que tinha controle, que poderia usá-lo, mas ele é muito mais. E de repente, Otávio percebeu. Aquela mulher era familiar. Seu rosto evocava lembranças de um passado esquecido. Sua mãe. Mãe? Otávio sussurrou, a conexão atingindo-o como um raio. O que você está fazendo aqui? Eu sou a resposta que você procura. E o que você tem que decidir agora é mais do que você imagina. O ânimo que trouxe seu poder também traz uma maldição. Ela apontou para o homem. E você? Seu nome estava em listas que muito tempo atrás já foram escritas. O homem se virou para Otávio, agora pálido e trêmulo. Você não pode acreditar nela. Ela não é quem você pensa. E assim, a verdade atingiu Otávio como um soco no estômago. A figura que ele havia considerado uma ameaça podia ser a chave para a salvação. Ele estava mais perdido do que nunca, sem saber em quem confiar. A batalha estava prestes a começar, e as escolhas se tornavam mais pesadas a cada segundo. Quem sou eu realmente? Ele perguntou, a dúvida apertando seu peito como um cabo de aço. E em meio àquela tempestade de emoções, Otávio percebeu uma coisa. A verdadeira guerra não estava apenas entre luz e escuridão, mas em descobrir o que significava ser parte de tudo isso. E a revelação era mais aterradora do que qualquer um dos dois poderia imaginar. O mundo de Otávio girou em torno dele, e ele ainda lutava para entender a verdade que havia sido revelada. Seu coração batia rápido, pulsando de adrenalina e medo. A figura envolta em luz de Mateus parecia brilhar com uma intensidade que desafiava a própria razão. O ambiente não era mais só um hospital, mas sim um campo de batalha cósmica, onde as leis do tempo e do espaço se desfaziam. Mateus, ele gritou, mas não recebeu resposta. Assim que a luz se dissipou, uma onda de escuridão tomou conta da sala novamente. O homem à sua frente começou a se levantar, e havia uma determinação maligna em seu olhar. Você não deveria ter feito isso, Otávio, ele disse, seu tom severo ecoando, como se estivesse carregado de antigos segredos. A revelação desse poder vem com consequências. O coração de Otávio parou. O que ele havia provocado? As palavras do homem cortaram fundo. O poder de Mateus, você não tem ideia do que isso significa. Ele não é apenas um guardião. Ele é um catalisador. A última palavra pairou no ar como uma bomba prestes a detonar. Um catalisador? Otávio perguntou, confuso. O que isso significava? Então, como um relâmpago atravessando a escuridão, uma visão apareceu para ele. Imagens de guerras, sacrifícios e um grupo de figuras sombrias,
sussurrando por trás das sombras. Vocês estão atrás dele, Otávio exclamou, a conexão formando-se em sua mente, um quebra-cabeça quase completo. Sim, o homem confirmou. A voz dele agora melíflua, quase sedutora. Você não entende que ele carrega em si muitos segredos? Ele não só traz poder, mas também é um portal, uma ponte entre mundos. Uma única escolha pode mudar o destino do universo, ou destruí-lo. Antes que Otávio pudesse articular a emergência da situação, uma explosão de luz azul irrompeu pela porta do quarto. Um grupo de sombras escuras e ameaçadoras entrou, cada uma delas esculpida em um formato horrendo, com olhos que brilhavam como brasa. Eram criaturas da escuridão, e cada uma parecia carregada de uma intenção maligna. "O Coleta!" elas gritaram, suas vozes ecoando como uma sinfonia assustadora. Otávio sentiu um arrepio percorrer sua espinha. O que são eles? O homem olhou para as criaturas com pavor. Não é só uma batalha física, é uma guerra espiritual. Eles querem Mateus. Uma onda de calor tomou conta de Otávio. Não, eu não vou deixar que isso aconteça. Ele sabia que precisava proteger Mateus. Mas como? O menino não estava mais ali, mas a energia dele ainda pairava no ar. Ele, Capianda ou Coleta, ele é a chave. Nesse momento, Mateus surgiu novamente, não como uma figura de luz, mas como uma projeção de si mesmo, mais vívida e intensa, cercada por uma aura resplandecente. Ele olhou para Otávio, com aquela expressão familiar e uma determinação que fez o coração de Otávio acelerar. Otávio, escute! Quando você pensa que nós estamos juntos, isso cria uma ampliação do poder. Você deve se unir a mim. Agora. As sombras avançaram, e Otávio sentiu o chão tremer sob seus pés. Ele sabia que precisava decidir rápido, mas a urgência da situação deixou sua mente em branco. Lutar ou se unir, proteger ou sacrificar. Mas foi então que tudo mudou de forma dramática. As criaturas do além começaram a se contorcer, e em um jato de luz, uma fonte de energia começou a se transferir do corpo de Mateus para Otávio. Não, 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 o homem gritou. Isso não vai acabar bem. Você não sabe o que está fazendo. Mas tudo estava fora de controle. Uma explosão irrompeu, e Otávio sentiu sua essência ser puxada, como se um cordão invisível estivesse o conectando a Mateus. Uma onda de conhecimento e dor invadiu sua mente. Ele viu o passado de Mateus e a verdadeira origem desse poder. A linha entre eles se estreitava. No instante seguinte, tudo escureceu. Quando a luz retornou, Otávio estava sozinho, sentindo que a conexão com Mateus havia mudado drástica e irreversivelmente. O mesmo poder que o coroava também trouxe um fardo imenso, e de repente, o homem estava de pé e com um sorriso traiçoeiro. Agora você fez sua escolha, e vai ter que arcar com as consequências. O ar estava pesado, e Otávio percebeu que a verdadeira guerra ainda estava começando, e ele estava mais dentro dela do que jamais havia imaginado. Mas então, algo profundo e inesperado aconteceu. O chão começou a tremer, e uma fissura se abriu entre eles, como se o próprio espaço estivesse se despedaçando. Das sombras, uma nova figura emergiu. Era uma mulher, sua presença flotando com um poder tão imenso que ofuscava tudo ao redor. O homem ao lado de Otávio gelou, seu rosto se contorcendo em medo. Você tomou a decisão errada, a mulher disse, sua voz carregando a gravidade das eras. Mateus não é a única chave. Ela olhou diretamente para o homem, sua expressão revelando um conhecimento profundo. Você achou que tinha controle, que poderia usá-lo, mas ele é muito mais. E de repente Otávio percebeu. Aquela mulher era familiar.
Seu rosto evocava lembranças de um passado esquecido. Sua mãe. Mãe, Otávio sussurrou, a conexão atingindo-o como um raio. O que você está fazendo aqui? Eu sou a resposta que você procura. E o que você tem que decidir agora é mais do que você imagina. O ânimo que trouxe seu poder também traz uma maldição. Ela apontou para o homem. E você? Seu nome estava em listas que muito tempo atrás já foram escritas. O homem se virou para Otávio, agora pálido e trêmulo. Você não pode acreditar nela. Ela não é quem você pensa. E assim, a verdade atingiu Otávio como um soco no estômago. A figura que ele havia considerado uma ameaça podia ser a chave para a salvação. Ele estava mais perdido do que nunca, sem saber em quem confiar. A batalha estava prestes a começar, e as escolhas se tornavam mais pesadas a cada segundo. Quem sou eu realmente? Ele perguntou, a dúvida apertando seu peito como um cabo de aço. E em meio àquela tempestade de emoções, Otávio percebeu uma coisa. A verdadeira guerra não estava apenas entre luz e escuridão, mas em descobrir o que significava ser parte de tudo isso. E a revelação era mais aterradora do que qualquer um dos dois poderia imaginar. E foi nesse ponto, no clímax de tensão, que tudo virou de cabeça para baixo. A mulher estendeu a mão, e uma luz dourada envolveu não apenas o ambiente, mas a alma de Otávio. Toda escolha tem um preço, e você já pagou. O que vou revelar vai mudar tudo o que você acredita. Ela disse, e de repente a sala se iluminou com uma nova verdade. Você é o verdadeiro catalisador, ela revelou, e as palavras ecoaram como um trovão em um dia claro. O coração de Otávio parou. Ele era a chave, ele era o poder. A batalha não era entre Mateus e aqueles que queriam capturá-lo. Era entre ele mesmo e o que poderia se tornar. Você não só pode manter Mateus a salvo, você é ele e sempre foi. A revelação perfurou sua essência como uma lâmina. A verdade que ele buscava não era apenas a de Mateus, mas a de sua própria identidade. E naquele instante, tudo o que ele acreditava desmoronou. Ele não sabia se era um herói ou um vilão. Silêncio. A tensão pairou no ar, e com isso, um novo mistério se formou. A luz ao redor começou a se apagar, e Otávio não sabia se estava pronto para o que vinha a seguir. Ele olhou para a mulher, buscando respostas, mas na escuridão que se aproximava, ele apenas ouviu um sussurro. Seu verdadeiro poder ainda não foi revelado, e você terá que descobrir se está disposto a usá-lo. A luz começava a se dispersar, e Otávio sentia a energia pulsar ao seu redor, como se a sala estivesse viva. Ele olhou para sua mãe, ou a figura que pensou ser ela. O coração batia forte. O que significava tudo aquilo? Ele não tinha certeza se estava sonhando ou se tudo aquilo era real. Otávio, você precisa entender. A mulher começou, mas a voz dela foi interrompida quando o homem à sua esquerda gritou: Chega, isso não é lugar para você. Ele se lançou para a frente, e quando o fez, a sala inteira tremeu como se um terremoto estivesse acontecendo. Um clarão ofuscante surgiu, e em um instante, tudo mudou. A figura que antes era Mateus, agora brilhante e poderosa, começou a se contorcer. Em agonia, seu corpo se despedaçando em pedaços de luz e sombra. Otávio gemeu ao ver isso, seus instintos gritando para que ele fizesse algo. Mateus! Gritou, mas a voz não saiu como ele queria. Era um grito de desespero. E então, tudo desabou. Rodrigues, o homem que parecia ser um guardião, revelou as garras de uma serpente negra e, em um movimento rápido, a ergueu em direção a Mateus.
Deixe-o ir! Otávio berrou, avançando para proteger o menino. Mas antes de alcançar Mateus, tudo implodiu em um turbilhão de luz. A sala se desfez em cristais de energia, como se o tempo e o espaço não tivessem significado ali. Otávio se sentiu jogado para trás, colidindo com a parede. O choque fez sua visão turvar, e ele se esforçou para recuperar a consciência. Quando finalmente conseguiu abrir os olhos, o que viu o fez estremecer. A figura de sua mãe estava mudando, se moldando de volta em uma forma que ele conhecia muito bem, mas que não era dela. "Não, isso não é possível!" gritou ele, enquanto as formas se uniam para criar um rosto que ele reconhecia, o de sua avó, uma mulher que ele havia perdido há anos. "Otávio, você não pode negar o que é," ela disse, seu olhar penetrante fazendo com que ele se sentisse minúsculo. "Você é parte disso. Você é a razão pela qual tudo isso acontece." As sombras na sala começaram a se agitar, e as criaturas malignas se agruparam, cercando-os, a fúria emanando delas. "Vocês não têm ideia do que estão fazendo," gritou Rodrigues, agora desesperado. Seus olhos refletiam um medo profundo, um medo que se espalhava como fogo pela sala. E quando Otávio olhou novamente para sua avó, sua expressão mudou. "Apenas tome cuidado, meu querido," disse ela com uma tristeza que fatiou o coração dele. "Nem tudo é o que parece. Você deve escolher com sabedoria." Num movimento abrupto, ela se virou, e a luz que a cercava se multiplicou em uma espécie de explosão, afastando as sombras que avançavam. Neste instante de caos, Otávio se viu mais perdido do que nunca. A imagem da sua avó agora era uma memória nebulosa, enquanto Rodrigues se aproximava mais dele, seus olhos se iluminando com um poder perturbador. "Você é mais do que um homem comum, Otávio. Você sempre foi." A voz de Rodrigues ressoou descontrolada, como se ele estivesse à beira de enlouquecer. "Mateus é a chave." "Sim, mas você. Você é a porta. Você pode abrir ou fechar o que deseja." Um calafrio percorreu a espinha de Otávio. Ele não só era o catalisador, ele era a verdadeira chave de todo aquele ciclo. E a sala começou a girar novamente. A energia se tornava mais intensa. Os murmúrios das sombras se intensificaram, como um coro, gritos distantes e sussurros ameaçadores. "Os segredos estão se desvelando," alguém entre eles disse. E Otávio sentiu que estava em um lugar onde não deveria estar. Ele não sabia em quem confiar mais, nem opção que escolher. Rodrigues estava agora à sua direita, mostrando sua verdadeira forma, enquanto a presença de sua avó desaparecia nos restos de luz. "Você é o legado que pode salvar ou condenar. O que você vai fazer?" A voz de Rodrigues ecoou em um tom profundo e assustador. E com isso, Otávio soube que tinha se tornado parte de um jogo muito maior do que ele havia imaginado. Algo que mudaria não apenas sua história, mas a do mundo todo. E antes que pudesse responder, um grito sábio se ergueu da escuridão, roubando o foco de todos ao seu redor. A coisa que não esperava, a revelação final, estava prestes a ser dita, e ele sabia que a resposta poderia destruir tudo o que conhecia, ou libertá-lo. E a escolha estava em suas mãos. O clima na sala era eletricamente tenso. Otávio sabia que aquele momento era crucial. A escolha que precisava fazer pesava como uma âncora no peito. O homem à sua esquerda, Rodrigues, olhava com um misto de desespero e raiva, enquanto a figura da mulher, sua avó, começava a se desfazer em luz. "Mateus precisa de você." A voz dela ressoou nas paredes.
Você é mais do que um simples homem. Você é o guardião que todos esperavam. Um arrepio percorreu a espinha de Otávio. As sombras se aproximavam. A intensidade de seus olhos brilhantes transparecia um desejo voraz. Mas entre o medo e a determinação, uma clareza repentina iluminou sua mente. Se eu sou a chave, ele gritou, com a confiança crescente. Então será hora de abrir as portas certas. Nesse instante, sentiu uma onda de calor em seu coração. A conexão com Mateus se intensificou, como se as energias dele se entrelaçassem de maneira indissociável. Rodrigues hesitou. Seu poder antes ameaçador, agora vacilava, diante daquela nova força que Otávio emanava. Você não entende. Isso é um ciclo. Um ciclo que não pode ser rompido, gritou Rodrigues. Mas a firmeza na voz de Otávio o silenciou. Não, eu entendo muito bem, ele retrucou. E não vou deixar que você use essa conexão para fins sombrios. As sombras rugiram, como se soubessem que sua hora havia chegado. Mas Otávio estava pronto. Ele ergueu as mãos, e uma luz disponível e exposta brilhou ao seu redor, emanando calor e força. A sala iluminou-se como um dia ensolarado, e as sombras recuaram, como se temessem o brilho da verdade. Agora, Mateus, Otávio exclamou, e o espaço parecia vibrar sob suas palavras. Juntos vamos enfrentar isso. De repente a luz se intensificou. Mateus apareceu, mais forte do que nunca, cercado por uma energia radiante. Seus olhos, antes cheios de insegurança, eram agora chamas de coragem. Juntos, Mateus, gritou, unindo sua energia à de Otávio, como se cada molécula estivesse interligada nesta luta. Os dois avançaram, e a sala tremeu novamente. As sombras, agora em pânico, tentaram atacar, mas não sabiam o que estava por vir. Com um último grito unificado, Otávio e Mateus libertaram um estouro de luz tão potente que pareceu rasgar o tecido da realidade. Uma explosão de energia e cores tomou conta do ambiente. A escuridão gritou enquanto era consumida pela luz, e Rodrigues, com um olhar de total terror, foi engolido pelas energias que antes pensava controlar. A sala foi preenchida por um silêncio profundo, e então tudo começou a se acalmar. Otávio e Mateus caíram no chão, ofegantes, mas aliviados. As sombras haviam desaparecido, e a luz do dia entrava pela janela como um símbolo de renovação. Conseguimos, murmurou Mateus, um sorriso radiante no rosto. Sim, mas a batalha não acaba aqui, respondeu Otávio, seu coração ainda acelerado. Isso foi só o começo. Temos muito a descobrir a respeito de nós e do que somos capazes. A sala estava diferente, mais leve, e a presença de sua avó agora se sentia como uma brisa suave, como se estivesse dizendo que tudo ficaria bem. No entanto, uma dúvida pairou. E se houvesse mais desafios pela frente? E se Rodrigues não tivesse sido o único? Enquanto Otávio e Mateus se levantavam, a luz suave ao redor deles começou a se desvanecer, e a realidade parecia se equilibrar em um fio delicado. Olhando para o futuro incerto, eles sabiam que a verdadeira jornada estava apenas começando. E assim, com esperanças renovadas e perguntas sem resposta, eles, steps out da sala, enfrentando os novos desafios com coragem. E apenas as sombras eram sua lembrança do que já haviam superado. Antes de partir, Otávio se virou para a câmera e disse: Você precisa se inscrever agora no canal para não perder as próximas histórias exclusivas. Este é o momento para demonstrar seu apoio. E, por favor, esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo. Não espere nem mais um segundo para compartilhar este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho.
Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre o final. Somente os verdadeiros fãs compreendem a importância de apoiar o canal com essas ações. E assim, com a energia pulsando e a conexão fortalecida, eles saíram em busca do desconhecido, prontos para encarar o que viesse.